Boa tarde a todos. Retornando aos nossos trabalhos da CLI, novamente informando a comunidade que nos acompanha pelo canal do Facebook da Câmara de Vereadores, colegas vereadores e demais vereadores da nossa Casa Legislativa. Hoje, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, dando continuidade agora com a oitiva do senhor Rudimar Vedana, a qual o convido para que se faça presente. Pode se sentar, senhor Rudimar, onde está a poltrona do senhor Josmar lá. Não, daquela lá. Que daí para a transmissão fica... Não tem... Tá bom, não tem problema. Fica à vontade. Pode? Pode ser. Não, é que eles podem ali, o advogado dele estava junto. Senhor Rudimar, o senhor fica ciente que está sob juramento e que tem a obrigação de responder às indagações e dizer a verdade, mas tem o direito de permanecer em silêncio, como expressão de prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, em questões que sua resposta possa produzir prova contra si mesmo, esclarecendo que esta comissão parlamentar de inquérito, por força do dispositivo do artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal, tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais em razão do que faltar com a verdade ou omitir os fatos relevantes tipifica em crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O senhor se compromete em dizer a verdade? Sim, eu estou à disposição para falar toda a verdade, até porque a verdade é hoje, é sempre, não tem motivo de... O senhor pode me informar, por favor, o seu nome completo? O meu nome é Rudimar Vedana. Só? Eu, vereador Gabriel Vieira, presidente da comissão, iniciarei fazendo as perguntas ao senhor. Ok. Senhor Rudimar, desde quando o senhor trabalha com o ramo do lixo? Olha, eu trabalho praticamente quase 25 anos. Tá. De quais empresas o senhor já foi sócio ou preposto? Olha, preposto eu fui, entre sócio e prepostos, eu fui de várias. Se eu citar aqui, é preciso citar? Seria importante. O nome delas? Somente isso, eu me reservo... Se o senhor puder falar mais próximo do microfone. Tá, eu me reservo o direito de não citar, até porque são várias as empresas que eu participei como sócio ou como preposto. As últimas que o senhor trabalhou, o senhor não lembra? Atualmente eu sou diretor comercial da empresa Eco Verde, a qual participei desse processo que estou sendo testemunha. E a última, a não ser a Eco Verde, o senhor lembra o nome? Bioresíduos. Bioresíduos. Tá. Quando trabalhou no município pela primeira vez e por qual empresa? Como? Quando o senhor trabalhou aqui no município de Lagoa Vermelha, quando e por qual empresa? Aqui, a primeira vez, foi o primeiro contato que eu tive aqui em Lagoa Vermelha, foi ainda no tempo do Paulo, prefeito Paulo, que não... Tive um prefeito Paulo aqui, né? Sim, Paulo Andrade. Esse ali. Foi com a empresa Biasotto e Cia Limitada. Senhor Rudimar, a empresa Ecoverde trabalha em quais cidades atualmente? Hoje nós trabalhamos com a média de... Tu quer que eu cite elas? Por favor. Nós trabalhamos na região da fronteira com São Borja, São Marcos, a região da Serra. Depois daí trabalhamos com Ibiraiaras, São Jorge, Vanini, São Domingos, Casca. Agora Casca, voltamos novamente. Depois vem Nicolau Vergueiro, Camargo, Vila Maria, Nova Alvorada, André da Rocha, Vila Flores, Fagundes Varela, Vista Alegre do Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí,
Tem mais, mas agora não. Essas da fronteira que o senhor mencionou. Hã? Essas da fronteira que o senhor mencionou, quais cidades que são? Não entendi. Da primeira região que o senhor falou, A primeira? quais cidades que são? A primeira é São Borja, eu falei, na região da fronteira. É só São Borja lá? Só, a região da fronteira, só São Borja. A região da Serra aí, São Marcos, depois toda na direção da nossa região aí, de Marau, Vila Maria, Serafina Coreia, aquela região aí. Tá certo. O senhor é sócio da Ecoverde? Senhor, é o seguinte, ó, eu sou diretor comercial da Ecoverde. Eu quero ir bem ao assunto, que eu estou aqui para responder o que é ligado à investigação. Eu já vou adiantar para vocês, eu tenho um inquérito policial pela Polícia Federal, que surgiu há 1 ano atrás, em janeiro do ano passado, através de uma denúncia, e até agora eu estou sendo investigado, e esse processo ele corre com segredo de justiça. Então, tem algumas situações que eu só vou responder, me reservo o direito de responder ao senhor delegado, que é o delegado da Polícia Federal de Passo Fundo, que, então, alguns fatos, e eu só vou esclarecer isso a ele. Entendi. Essa questão, se o senhor é sócio da Ecoverde, o senhor pode responder para nós novamente? Eu só vou responder essa situação ao delegado de Passo Fundo. E eu tenho uma outra questão que estaria alinhavado. Que seria uma sequência até para mim poder entender. O senhor não... Se o senhor de repente foi sócio da empresa, alguma questão assim, não tem essa... Não, da Ecoverde? Eu respondo pela Ecoverde aqui em Lagoa Vermelha, eu estive aqui, eu participei do processo licitatório. Tudo o que aconteceu aqui eu acompanhei, e é o foco que nós temos. Claro, com certeza. Né? Não é isso? Quanto ao foco, o senhor pode deixar com nós. Exatamente. E é isso que eu estou aqui para destruir. O resto, eu me reservo o direito de fazer a minha defesa lá no inquérito policial. Tá. Eu estou aqui para colaborar com o município, estou aqui para falar toda a verdade sobre o que aconteceu. Isso, então o senhor pode ficar calmo, senhor Rudimar, que o foco da investigação é nossa aqui da CPI. Por direito, tá? Tá bom. Em 2012, a empresa Ecoverde foi contratada para trabalhar na manutenção do aterro sanitário de Lagoa Vermelha. Já era o senhor responsável pela empresa nessa época? Em 2012 foi contratado, e sim, fui eu que representei a Ecoverde na época. Tá. Então, na época, o senhor encerrou com a Nova Era e já iniciou com outra empresa já? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Que o senhor já prestava serviço com uma empresa e depois deu continuidade com outra? Em 2012 eu nem estava na Nova Era. Eu já tinha saído muito antes. Então, é por esse assunto que isso aqui eu vou esclarecer ao delegado. É que para nós também faz parte do processo aqui, entendeu? Então, em 2012 eu não estava na Nova Era. O senhor não estava na Nova Era? Não. Era o senhor quem acompanhava os serviços que eram realizados no aterro de Lagoa Vermelha? Como? Era o senhor que acompanhava os serviços que eram realizados no aterro de Lagoa Vermelha? Não, era a engenheira nossa responsável da época. O senhor sabe me dizer o nome dela? Laís... como é que era o nome da Pegorete? Agora ela não trabalha mais na empresa, eu me esqueci o nome dela. Eu sei que era uma responsável da área técnica, que ela acompanhava e fazia os relatórios todo final do mês. Tinha os relatórios, inclusive eu tinha a pasta e acabei esquecendo lá em casa. Entendi. O senhor recorda se haviam muitos problemas no aterro sanitário? Se sim, gostaria que o senhor descrevesse para nós. Aqui em Lagoa Vermelha? Isso. Lagoa Vermelha, a empresa no início tinha sido contratada através de uma licitação para operar e manter as lagoas, né, fazer as análises das águas e as coisas. Nós somos até um determinado tempo. Chegou um determinado tempo, o prefeito disse, não, está me custando muito, eu vou tirar isso aqui do contrato. Você vai só me operar o trator de esteira e operar só compastar o aterro. Você não vai mais fazer análise da água, você não vai mais ficar responsável para as lagoas de tratamento, você não vai ficar responsável em nada.
Você só vai ficar responsável para operar o aterro. Refeito o aditivo, passei, deixei toda aquela história, eu tinha todas as pastas, análise das águas a cada 3 meses, coleta, tudo certinho. Aí o município pagava 20 lá vai poucos mil, baixaram o contrato para 18 e pouco, não me lembro bem o preço, para ficar somente na operação do aterro. Aí o município passou, ele fica ser responsável para quê? Para cuidar da licença, para fazer as análises das águas, para fazer tudo o que era dentro da operação do aterro. E eu só era contratado para o trator de terra chegar lá e empurrar o lixo. Eu não fazia limpeza. No meu tempo, eu tenho fotos, tenho tudo esse relatório. Eu sei que já tem alguém querendo bancar o coisa para o nosso lado, não. Nós entregamos o aterro em dia. Quando nós saímos, o aterro sanitário de Lagoa Vermelha estava em dia. E lá nós não deixávamos entrar, era resíduo doméstico e mais nada. Às vezes mandavam um pneu lá, no aterro não botavam atrás do pavilhão da triagem. Lá é do município, aqui no aterro não vem, porque somos nós que respondemos. Nós estávamos só operando, nós não deixávamos entrar nada. Que ano que era isso? O senhor pode Porque repetir? eu tenho uma vida em cima de aterro sanitário, eu sei muito bem o perigo que é a não ser botar o lixo doméstico. Desse fato que o senhor está falando, o senhor pode repetir para nós o ano que foi? Quando que foi? Isso. Foi naquele período que nós estávamos no contrato aí, enquanto nós operava. Quando operava, eu sei, um ano lá que nós olhava para trás do galpão, lá estava alto, que nem esse prédio de pneu. Agora, ali, para o aterro não veio não entrou um pneu lá. Inclusive, se chegasse algum pneu, por engano, o operador descia do trator e tirava de lado. Quando o caroçãozinho ia lá para o aterro, a minha técnica era muito severa para isso. Ela fazia o operador tirar o pneu, botar para cima do caroção e levar para a central de triagem. Porque nós sabíamos da nossa responsabilidade de enterrar alguma coisa que não fosse. E o senhor lembra desses pneus que o senhor era responsável? Qual o destino que foi dado para eles na época? Pneu? É, que o senhor está comentando? E eu me lembro que naquela época que eu estava aqui, eu cheguei a falar com alguém da administração, dizendo o seguinte: gente, vocês têm um monte de pneu na chuva, pneu é fácil de resolver. Assim são todos os 30 e poucos municípios, eu sempre ajudei todos eles a resolver o problema do pneu. Pneu é só limpar ele bem, secar e guardar no coberto. Você liga para as empresas responsáveis, eles vêm retirar sem nenhum custo para o município. É só questão de estratégica. E eu avisei eles, disse: gente, vocês estão com todo aqueles pneus lá na chuva, e se vocês fizerem isso aqui e guardar no coberto, vocês vão ter o destino correto gratuitamente. E só que eu não sei o que deu depois. E eles dizem isso para o senhor? Eles falavam para o senhor aonde que iam levar os pneus, alguma coisa assim? Não, eles não falaram nada para mim. Quando eu saí, os pneus estavam ainda lá. Ainda estavam lá os pneus? Estavam lá. Senhor Rudimar, eu pude observar que houveram diversos apontamentos na época em que sua empresa trabalhava no aterro, referente a um trator que não atendia à especificação do edital e do contrato. O senhor recorda disso? Pode nos explicar tal feito? Sim, por favor. Eu recordo. Você veja bem como é que é a situação. Ali começou a ter marcação para cima de nós por um determinado alguém lá dentro. O que ocorre? Você pega um trator para compactar o lixo do município de... Antes disso, nós tínhamos um trator grandão, de 20 toneladas. Ele era muito pesado. Aí nós botamos um conforme pediu o edital. 9.400 quilos, que é a normativa de um trator daqueles, 9.400 quilos. Só que daí começaram a complicar porque não fechava os 9.400, ele chegava a 9.000, faltava 400 quilos. Agora, eu no início eu tentei explicar de boa, disse: gente, o trator sai de fábrica com 9.400 quilos, só que o trator de esteira tem um calificador atrás. Aquele é dos grampos.
E para o lixo, não dá para operar com qualificador. Tu tem que tirar. Vocês podem passar o Brasil todo, ver se vocês enxergam um trator de esteira operateira com qualificador. Porque ele anda assim, ó, e o qualificador inteira lá no lixo. Ele inteira no lixo atrás, certo? Aí eu disse, essa diferença de peso do meu trator é porque, por falta do qualificador, que tivemos que tirar. Não, tem que ter o peso. Bom, então se vocês acham que tem que ter o peso, vamos repor aquele peso do escalificador em outras formas. E é o que foi feito. Até referente a isso, seu Rudimar, eu ia falar para o senhor que consta que o trator não tinha essa pesagem adequada que o senhor acaba de mencionar. E que para fazer a compactação da célula, digamos, para tentar burlar tal falha, foram soldados uns pesos no mesmo trator que já trabalhava. E foi informado que havia sido substituído. O senhor não recorda disso? Eu não me lembro disso. Dessa parte eu não me lembro, que já passou tantos anos, né? Não me lembro disso. Mas o senhor... eu sei que nós tínhamos um trator, até era um Fietale dos grandes, era muito pesado, daí nós optamos para comprar isso aí, que era o da norma. Digo, vamos cumprir de tal. É 9.400 quilos, vamos cumprir. Aí a guria aquela, tenho fotos lá, veio aqui, botou aquele peso do escalificador, só não botou atrás, botou para distribuir no trator, né? Que era para dar a norma da normativa de fábrica. Então procede essa informação que foram soldados pesos para atender a norma que o senhor está dizendo. Não sei se é a mesma coisa que quer dizer. O que nós fizemos? Como faltou esses 300, 400 quilos, o escalificador que foi tirado de atrás foi posto no trator. Agora eu não saberia dizer. Tá. O senhor recorda quem era o fiscal do seu contrato? Não me recordo. Não lembra? Não lembro. Até porque quem vinha mais para cá era essa funcionária, né? Era ela que fazia isso. E o senhor não lembra dela comentar algum nome, falar para o senhor, falei com fulano não de tal? Não lembro. Sobre tal situação? Não lembro. Não lembro mesmo. O senhor disse numa rádio local que não conhecia o senhor Idenir De Geroni, que esteve prestando depoimento alguns meses nesta CPI. Porém, ele era o fiscal do seu contrato. E era o secretário da Agricultura na sua época. O senhor não recorda dele? Como é que é o nome dele? Idenir De Geroni. É aquele que é o que é secretário hoje? Uhum. Cara, é tantas prefeituras que eu trabalho que eu, sinceramente, quando o pessoal da rádio, inclusive, me ligou, eu não lembro dele. Não lembro mesmo. Nunca tive problema com ele. Quem vinha fazer aqui, eu vinha volta e meia, na minha época, lá volta e meia, eu vinha nas reuniões, né? Mas, só para você ter uma ideia, o senhor sabe por que o ateiro estava daquela situação, quando chegou a um ponto aí? Não, o senhor pode comentar. Como é que ele estava? Estava porque quando nós tínhamos um trator que trabalhava todo dia lá dentro, certo? Estava lá, 3 horas por dia. Eu tenho o relatório até hoje, assinado pelo nosso operador, assinado do lado, assinado com o fiscal do contrato, talvez seja ele. Tinha um cara que ficava lá, eu acho que não era ele. E chegava no final, nós operava, todo dia nós movimentava o lixo. Quando nós saímos, sabe o que aconteceu? O município começou a mandar um trator de esteira uma vez por semana, ou uma vez cada 15 dias. Aí sabe o que aconteceu? O lixo acumulava. Aí vinha o vento e levava embora aquele lixo para tudo que era lado. Embora no meu tempo, eu só era o pago para operar o trator. Mas como nós compostava todo dia, 3 horas por dia, o lixo não ficava lá solto para o vento levar embora. Interessante isso que você está dizendo. Então, quando nós saímos a ter... Eu tenho as fotos lá, uma pena que eu não levei a pasta, senão eu ia mostrar para vocês. O ateiro estava em dia. Ele bagunçou quando eles pararam de fazer todo dia o trabalho e fazer uma vez cada 10 dias, cada 15 dias. Senhor Rudimar,
Um fato que chamou muito a atenção desta comissão, e confesso que foi o que, de certa forma, determinou que os colegas pedissem para o senhor vir prestar esclarecimento, foi o fato referido pelo secretário de Jerônimo, de que quando foi rompido o seu contrato com o município, ele e o servidor Rodrigo Correia me informaram disso. O senhor teria ficado um tanto contrariado e teria falado que pagava alguns agentes políticos do município. Logo, não poderia ter o contrato encerrado. O senhor confirma isso? Não, mentira. Eu vou explicar mais. Eu tenho 25 anos que trabalho com ente público. Eu nunca respondi um fato desse, até porque eu sou denunciante em todos os processos que tem aqui. Esse de Lagoa Vermelha fui eu que denunciei, o de Marau fui eu que denunciei, que deu uma grande operação. Guaporé denunciei. Eu não aceito esse tipo. O que pode passar todos os prefeitos que eu passei aqui, ver se um dia tivemos essa conversa. Senhor Rudimar, então eu posso entender que o secretário de Jerônimo, quando veio prestar depoimento para nós, ele sonhou e colocou até uma afirmação que teria uma testemunha do senhor Rodrigo nesse fato que ocorreu, então? Não, nunca ocorreu. O senhor tem certeza? Absoluta certeza. Esse cara está querendo tumultuar o processo ou tumultuar as coisas para querer fazer confusão. Não é isso, não. Eu nunca falei na rádio, falo hoje, falo amanhã e falo aqui há 10 anos. Eu nunca cheguei a mencionar nada disso. Nunca. Nunca teve pagamento para agentes políticos? Nunca. Nunca fiz isso. Se o cara falou isso, ele está mentindo. Tá. Vou dar seguimento, então, depois a gente retorna com isso, senhor Rudimar. Nessa oportunidade, ele ainda referiu que teve uma segunda conversa com o senhor, alguns anos após tal fato, quando já era o Éder Piardi o secretário da Agricultura, e que estava ele, o Éder e o senhor, e que o senhor teria vindo conversar em razão da licitação da coleta, quando novamente foi falado desse assunto dos políticos que o senhor pagava. O senhor nega isso? Não, eu nego, eu não fiz isso. Eu, com as pessoas que eu conversei aqui no município, foi com o prefeito e com o Éder, e a comissão de licitações. Eu conversei com eles desde o início, que eu comecei a ver que não estavam corretos, e eu entrei com recurso e fui tentando... sempre ser a peça ruim da coisa, entendeu? Porque eu queria ver transparência, eu queria que fosse uma coisa igual para todo mundo e não estava conseguindo. E eu, com o secretário Helder, me surpreende muito, que não sei se o senhor está dizendo que foi esse outro cara que falou, né? Não o Éder, que era na época. Nós estamos falando do senhor Idenir de Jerônimo, que comentou ali. do Então senhor. ele está mentindo, porque eu conversei diversas vezes com o secretário, o vice-prefeito de hoje. Cara, ele nunca me pediu um centavo e eu nunca ofereci um centavo para ele. Ele só dizia para mim que ele queria ver serviço bem feito na cidade, independente de qual é a empresa. Isso ele falava para mim. Agora, esse secretário aí não. E dos políticos anteriores, que é a pergunta que eu lhe fiz? Não, ele está mentindo. Tá. O senhor deve ter percebido, senhor Rudimar, que eu faço as minhas perguntas numa ordem cronológica, para a gente poder ter um entendimento de todo o processo quando o senhor esteve presente na cidade prestando serviço, no qual o senhor está aqui por algum motivo. Então, dando continuidade, senhor Rudimar, alguma vez algum funcionário do município lhe pediu valores para que o senhor fosse favorecido em alguma licitação? É bem fácil de explicar isso. Nós só fomos prejudicados aqui. Nunca ninguém pediu, e eu nem que mesmo que pedisse eu não ia dar. Até eu não sei o porquê que nós fomos tão prejudicados aqui. E por agentes políticos? E por agentes políticos, o senhor teve alguma situação? Não. Eu, como eu te falei, desde o tempo do Paulo, depois veio o Volpato, que eu me lembro. Olha, eu sempre tenho, pessoalmente eu sempre tive boas ideias, boas imagens de Lagoa Vermelha, né? Depois que teve essa licitação do lixo ali,
que eu entrei na justiça, tive que brigar, tive que ir a fundo dos meus direitos, tive que levar ao Ministério Público. Entendi. Senhor Rudimar, o senhor colaborou financeiramente com alguma campanha política no município de Lagoa Vermelha? Se sim, de quem? Não. Eu não me lembro de ter colaborado com ninguém. E com o secretário Éder Piardi, o senhor se encontrou em quais ocasiões? Não entendi a sua pergunta. Com o secretário Éder Piardi, o senhor se encontrou com ele em quais ocasiões? Quais situações? Locais. Locais. Ocasiões, situações. O que motivou o encontro de vocês? Ou motivava? Eu tive aqui, quando eu demonstrei interesse, eu fiz uma visita ao município. Eu vim ver, ele chegou e me disse, vai ter a licitação. Tu tem interesse, te entrosa. Ele sempre foi um cara bem aberto, bem transparente. Ele disse, te entrosa. Eu vim para cá, eu fiz um estudo da coleta seletiva, como estava sendo feita a coleta seletiva. Eu fiz um estudo geral, para quê? Porque é minha responsabilidade como diretor comercial. Bom, nós temos interesse em participar no município de Lagoa Vermelha. Vamos ver como é que é feito o serviço. Vamos ver se nós temos condições de manter esse serviço da mesma patamar ou melhor. Essa é a nossa lógica, essa é a nossa filosofia. Aí eu vim aqui, eu fui ver que a coleta seletiva era feita, era muito bem feita, que tinha coleta, passava o caminhão orgânico, passava o seletivo. Eu fiz um estudo e levei para a empresa. Eu disse, gente, nós vamos participar da licitação, mas vocês vejam o preço, só que lá tem coleta seletiva bem feita e tem que melhorar. Lá tem coleta orgânica, que fazem muito monte e tem que melhorar. Então, trabalhe em cima de preço, porque nós temos que melhorar. Entendi. E com o prefeito Gustavo, se encontrou em alguma ocasião? Eu com o prefeito Gustavo, eu só tive numa ocasião conversando com ele, eu e meu advogado. Quando a comissão de licitações habilitou a empresa Adeva do processo, porque eles estavam com o balanço negativo, eu cheguei, e eu e o meu advogado fomos no gabinete e falamos com o prefeito. Prefeito, nós estamos aqui, nós não queremos nenhum privilégio, não queremos nada, mas nós queremos igualdade. A empresa, a Serrana, está com o balanço negativo, ela não pode contratar com o poder público. Nós fizemos o recurso para a comissão e a comissão negou, e isso vai dar problema. Avisamos, fizemos a nossa parte. E aí continua do jeito que continua, então não deu nada, nós entramos na justiça. Entendi. E com o prefeito Getúlio Cirioli, o senhor se encontrava? Como eu não entendi? E com o ex-prefeito Getúlio Cirioli, o senhor se encontrava com ele? O ex-prefeito. O ex-prefeito Getúlio Cirioli era prefeito antes do Gustavo Bonotto assumir. O senhor se encontrava com ele? Com o Getúlio? Isso. O Getúlio, falava, eu nem me lembro mais tanto do Getúlio, porque a gente falava muito pouco, porque nós foi um período que eu só peguei aquele contrato aquele contrato do aterro ali, né? E eu não fiquei muito tempo aí. Mas o senhor já conversava com ele? Com o Getúlio? Isso. Com o Getúlio eu conversei. Conversava, era seguido, como é que era? Não, lá de vez em quando. Eu tinha um contrato muito pequeno, quase não vinha para cá, né? Entendi. Senhor Rudimar, com relação à licitação do aterro em 2017, eu observei que sua empresa não fez proposta. O senhor não teve interesse em participar do certame ou não ficou sabendo da licitação? Eu não fiquei sabendo da licitação. Não ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Aquela de 2017, por incrível que pareça, quando eu vi, passou. Era um pregão até, se não me engano. E senão eu tinha vindo. Teria vindo? Teria. Na licitação da coleta, a sua empresa participou. Foi o senhor quem acompanhou a licitação? Sim, fui eu.
Foi o senhor? Sou eu, até porque eu faço a área comercial, eu faço o estudo do município, como disse antes, e participo da licitação toda, de todo o processo. Senhor Rudimar, uma questão muito importante que já foi referida por mais de uma vez nessa comissão, sobre uma discussão que teria ocorrido no dia do pregão, dessa que o senhor participou. Foi com o senhor essa discussão? Se sim, qual o motivo e com quem? Que houve uma discussão entre concorrentes? Isso, no dia do pregão. Essa que o senhor participou. Olha, eu sei que numa das licitações, porque teve duas que eu participei da coleta e eu participei do pregão. A coleta era eu vou repetir concorrência. Então, concorrência. O senhor tem uma dificuldade ali, né? Só para nós. Para ele a pergunta? Isso, vou repetir a pergunta. Tá. Não, ele está querendo saber que houve uma briga, uma discussão no dia da licitação. Se o senhor se recorda ou não? Uma discussão. Sim, entre teve. Não, Não, na verdade foi ali o cara pegou a nossa planilha e foi para cima do cara da comissão e eu mandei o cara sentar, né? Aí o cara se virou para mim e nós acabamos discutindo. Se eu não me engano, foi o representante da Serrana, da Adeva, mas não me lembro de fato se foi o Rogério ou se foi o Gustavo, foi um deles dois. Mas o fato, o que motivou assim dessa planilha, o que dizia, o senhor pode tentar nos esclarecer melhor? Na verdade, eu não me lembro mais. Porque pelo que eu entendi foi um fato marcante, né? Mandar sentar e tal, né? Como o senhor disse. A grande verdade é o seguinte, nós somos concorrente ferrado e tudo que é licitação dá uma rincha aqui, uma rincha ali, então nós acabamos se pegando. São tantas que eu não me lembro mais desse caso aqui. Tá. Mas teve uma discussão e foi calorosa, foi forte. Teve. E é por causa de uma planilha, é isso? Planilha de custo. Isso, esse da planilha de custo era de licitação, do próprio pregão ou do que era? Da licitação. Senhor Rudimar, eu vou fazer as perguntas mais calma, o senhor também... Isso, se tu puder baixar um pouquinho o microfone que eu faço leitura labial. Ótimo, para poder facilitar também para nós dar continuidade. E até se o senhor quiser, o senhor tem água, se o senhor quiser um café também, a gente... Sim, pessoal, se alguém me servir um café, pode ser. Dando continuidade, senhor Rudimar, o senhor presenciou alguma irregularidade durante o certame que o senhor participou? Se sim, qual? Eu presenciei irregularidade, fiz recurso e foi a situação que o município habilitou a empresa Adeva, mesmo ela estando com o balanço negativo, que não permite, a lei não permite. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor essa situação? Posso. O que ocorre? Quando a gente apresenta um balanço, quando a gente participa numa licitação pública, prefeitura, tu tem que apresentar, a lei exige lá, balanço patrimonial, demonstrações contábeis de boa situação financeira. Para quê? Para garantir o funcionalismo, garantir o contrato. Você pegava o balanço da empresa da empresa Adeva, que era do grupo dele, ele dava muito mais imposto atrasado, dívida e coisas para pagar do que o passivo dele, do que o dinheiro dele. Entendi. Então ele ficava negativo. Aí eu, de acordo com a lei federal, eu impugnei. O município não podia ter habilitado ele. Entendi. Senhor Rudimar, como o senhor é do ramo do lixo, eu vou lhe fazer algumas perguntas apenas para que o senhor ajude a esclarecer alguns fatos para essa comissão e para a sociedade que nos ouve. Sim. Na prática, qual a diferença entre um triturador de galhos acoplado no caminhão e um triturador estacionário? Um acoplado no caminhão e outro estacionário. Eu posso responder pela minha experiência. Ótimo. Primeiro lugar, um acoplado no caminhão é muito mais caro. Segundo lugar, ele dá aquele trabalho que ele dá na rua, tirou coisa,
você faz aquele trabalho, já corre para cima do caminhão, certo? Então, se tu participou de uma licitação com um caminhão acoplado dessa forma aqui, tu tem que fazer isso aqui. Tu vai botar um lá no coisa lá, é muito mais barato. Aquele não te dá manutenção, aquele não te dá isso, aquele não te dá aquilo, é muito mais prático. Né? Por exemplo, como eu falei antes, quando nós participamos de uma licitação, a gente faz a coisa certa. Eu apresento o meu preço para fazer certo. Se o município me paga para fazer coleta seletiva, eu tenho que fazer coleta seletiva. Vamos se ater a resposta, senhor Rudimar. O senhor pode ser mais exato para nós, para nos responder? Mais exatidão, só responde o que ele te perguntou. Ele quer saber a diferença entre um acoplado para um... Qual é o corpo? O senhor só quer saber a diferença operacional? Isso. Um picador de galho acoplado no caminhão, ele vem instalado no caminhão, certo? Ele depende da tomada de forca do caminhão para funcionar. É uma série de coisas que ele tem que... Tipo assim, ele para aqui, ele destina um monte de galho aqui, certo? Ele vai lá coletar o galho lá, 5 quadras daqui, ele para no monte, pega os galhos, tritura e joga para cima da caçamba do caminhão. Enquanto que um triturador estacionado é aquele que fica parado lá em determinado lugar, você faz toda a coleta bem rápido e chega lá e tritura ele. Entendi. Dentro desse contexto, senhor Rudimar, para a empresa é mais barato ou é mais cara essa operação? Visto que o segundo caso teria que fazer o transporte de galhos para outro local. Se fizer lá num determinado lugar, é muito mais barato. É muito mais barato. E não chega a 50%. Porque daí tu não tem caminhão funcionando, tu não tem... Então, o caminhão... Eu participei desse pregão. E eu apresentei minha proposta para botar um equipamento acoplado. Sim, mas dentro da sua experiência, então é mais como conhecimento. Nos locais onde a empresa presta serviço de limpeza urbana, como a sua empresa faz transporte dos funcionários? Que tipo de veículo utiliza? Olha, tipo assim, São Borja, por exemplo, um município que é maior, ou dá passagem, vale transporte, dá passagem, eles fazem a passagem, ou o caminhão vai buscar, alguns carros, o caminhão vai buscar na casa, né, como dependendo do horário de início. Ou geralmente... Pode continuar. Passagem. Ou passagem. E as cidades que são pequenas, que não têm transporte coletivo? Onde não tem transporte coletivo? Isso. Lá nós fizemos, vamos buscar. Ele está se referindo à limpeza urbana, varrição de rua. Está referindo à limpeza urbana. Isso. Posso repetir a pergunta se o senhor quiser. Nos locais onde a sua empresa presta serviço de limpeza urbana, Eu não tenho. como a sua empresa faz o transporte dos funcionários? Que tipo de veículo utiliza? Não, eu não tenho nenhum município que não tenha transporte urbano. Vou dar um exemplo. Tu não entendeu a pergunta. Ele quer saber variação. Sim, mas Ele não tá tenho se nenhum. referindo, a empresa não tem. É que a empresa não tem. Tá, Não temos nenhum município que não tenha transporte. Tu pode falar para ele, daí ele transmite para nós aqui, fica melhor. Ele está querendo questionar Sim, a questão da variação. Sim, mas não tem. Então, é só explicar isso. Eu Ele não- não está conseguindo. Eu não estava... Desculpa, né? Município que não tenha transporte, nós não temos nenhum. Então, não saberia te responder. Entendi. Vou fazer uma outra pergunta que é bem... Ela acompanha esse raciocínio, tá? E as ferramentas são transportadas em que tipo de veículo para prestar esse serviço? Não entendi. Repete para mim. As ferramentas de trabalho para prestar esse serviço de limpeza urbana, como é que era feito o transporte delas? Ela é feita com um veículo especial. Qual veículo Tipo seria? assim, uma Kombi, por exemplo, ou uma caminhonete aberta, né? Eu tenho um carro Kombi, por exemplo, eu uso muito a Kombi, né? Porque ela é grande e é fechada. Isso.
Eventualmente o senhor transportava funcionários junto nesses transportes ou não? Eu, no passado, eu fazia o transporte com a Kombi. Quando eu tinha um contrato lá em Rocassales, fazia com a Kombi. Senhor Rudimar, vou fazer a seguinte locação. Se o senhor tem um contrato para limpeza para determinada área, como exemplo 20 quadros, para esse trabalho você precisa de um número de 4 funcionários e é feita a solicitação. Para aumentar na área da limpeza para 30 quadras, como é feita a solicitação de aditivo? Pede aumento do número de pessoas? Pelo número de pessoas. É pelo número de pessoas? Sim. Porque se você tem 20 quadras e você tem 10 funcionários, e se esses 10 funcionários podem ir a 25 quadras ou a 30, não muda nada de custo. Entendi. Dando sequência. Com relação ao investigado Gustavo Bonotto, o senhor chegou a se reunir com ele? Se sim, quantas vezes e quais os motivos? O Gustavo Bonotto é o prefeito. Isso. O Gustavo Bonotto, eu só me reuni aquela vez que eu alertei ele que a comissão estava inabilitando, estava favorecendo a empresa Adeva. Só isso. Nunca mais. E com os secretários do município, é comum o senhor visitar? Eu, com o secretário do município, eu somente me reuni com o Éder. E mais nada. O Éder, numa situação que ele falou normalmente, e uma que eu fui me queixar com ele, que E antigamente? a empresa Adeva não estava fazendo a coleta seletiva. Que eu cheguei e disse, eu apresentei preço para fazer a coleta seletiva. Então, como os caras não fazem, o meu preço só para uma coleta seria mais barato que o dele. Entendi. E com outras pessoas? Só um minutinho, só deixa claro que tu está se referindo a esse contrato, não ao antigo que a Eco Verde tinha. Sim, mas ele entendeu. Ele só está se referindo a esse último período. Entendi. Em relação ao empresário Rogério Trevisan, o senhor tem problemas pessoais com ele? Eu não tenho problema pessoal com ele. Eu apenas sou concorrente dele. E quando eu vejo as coisas erradas, eu denuncio. Denunciei aqui também. Nesse sentido, ele nos disse, quando esteve aqui, que todas as acusações que tem contra ele partem de denúncias feitas pelo senhor. Isso procede? Olha, em partes, porque ele fez muito mais denúncia para mim do que eu fiz para ele. Porque eu só faço aquelas que têm fundamento, que as que eu fiz, que foi Guaporé, que foi Marau, que foi Lagoa Vermelha, que foi umas outras lá que está em investigação agora, que eu não vou falar porque está em investigação. Todas que eu fiz deu resultado. Ele fez mais de 50 vezes das denúncias que eu fiz contra mim, e nenhuma delas prosseguiu. Senhor Rudimar, a empresa Ecoverde, numa das impugnações, referiu que a Adeva era investigada por fazer parte da máfia do lixo, e a sua empresa não é investigada? Sim. Não entendeu? A máfia do lixo, Sim. a Eco Verde é investigada. Não. A Ecoverde não é investigada pela máfia do lixo, e tanto a Adeva que a Serrana, não é que eles são investigados, eles são o réu da máfia do lixo. Entendi. Presta mais atenção. Me parece, senhor Rudimar, que existe uma briga por território envolvendo as empresas. O senhor confirma isso? Não. Existe uma concorrência. O fato dele dizer que querer jogar que ele não cumpriu o contrato porque por causa de uma briga de um concorrente, não, eu não concordo com isso, eu discordo. O que está acontecendo aqui é que ele não cumpriu. Se ele tivesse cumprido, eu não teria denunciado ele. Entendi. Outra coisa que preciso que o senhor me ajude a esclarecer, a mim e acredito que os demais colegas e a toda a população. Quando o senhor participa das licitações da central de triagem, para quem fica o reciclado que sai da operação? Ele é da empresa ou do município? Geralmente depende, quando eles deixam claro, o edital sai e deixa claro.
a empresa poderá ser proprietária do material. Aí é meu. Quando o edital não deixa claro, não diz, ó, o material poderá, não fica no nome da empresa, opa, é do município, ou não fala nada, então, porque para eu ficar, a empresa Ecoverde ficar com o material, o edital teria que dizer, o material ficará de posse da empresa que poderá fazer qualquer coisa. Aí eu posso botar a mão no material e vender. E numa sequência de entendimento, eu vi que o senhor olhou bem para o vereador Juarez aí, nessa resposta. As empresas já formulam a proposta contando com esse material? Como eu não entendi? As empresas já formulam a proposta contando com esse material reciclado? Quando o edital diz, a empresa poderá ficar com o material. Aí tu apresenta a tua proposta contando com esse material. Por exemplo, aqui eu participei daquela coisa aqui, que na verdade eu me deixei passar e eu vi depois. Aqui não permitia, aqui o material era do município, que nem era antes da minha época. E Entendi. o material era do município. E eu acho que foi do município, né? Dando sequência, senhor Rudimar, para mim entender, me dê exemplo de municípios em que a empresa não pode ficar com o lixo, que a empresa faz a triagem e o material tem que ficar lá porque é do município? Agora, por exemplo, Passo Fundo é um município que tem que ficar lá. Uma época nós tínhamos contrato em Passo Fundo, o material tinha que ficar lá. O material o edital não permitia. Outro município, porque lá tem um exemplo semelhante do nosso aqui, que era a Codesa, tipo a Codesa, uma empresa mista, né? Outro exemplo. Outros daí permitem no edital, os outros que eu trabalho, daí saem no edital assim, é permitido que a empresa fique com o material e venda o material. Senhor Rudimar, o senhor participou de licitação em algum município que o edital dizia que o lixo reciclado era do município? Que o lixo é do município. Eu participei uma vez, mas eu não me lembro mais. Não sou capaz de me lembrar qual é o município. O senhor não lembra qual município? Não. Eu sei que eu participei já. O senhor participou? Participei, mas não sou capaz de me lembrar qual é o município. Com essas situações que eu lhe fiz a pergunta. Com essa situação que eu lhe fiz a pergunta. Sim, não lembro. Até porque não fui eu ganhador naquele município, senão eu poderia me lembrar, né? Mas eu sei que eu participei. Quando o senhor participou de outras licitações em Lagoa Vermelha, lá no passado, o edital dizia que o lixo reciclado era do município ou ficaria para a empresa? Aonde eu participei? Isso, lá no passado, aqui em Lagoa Vermelha. Aqui, quando participou na coleta... Não, aqui eu entendi que era do município, porque o edital não dizia que era para a empresa. Lá no passado. Mas você lembra, ele está questionando isso. No passado, deixa eu ver. No passado teve Em 2012, por exemplo. 2001, sim. Ele está querendo saber se tu participou de uma, se tu lembra que o lixo era do município. Eu lembro. Tá, eu tenho problema de audição, daí nós estamos aqui achando, vocês que não têm problema de audição, é mais fácil se comunicar. Mas desculpe, viu? Antes... O que a gente pode facilitar é que o senhor fale mais próximo do microfone. Tá. Não ficaria melhor. Licença, Gabriel. A plenária não pode se envolver. 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 Da questão de ordem, voltando. Temos um pouco de dificuldade, mas nós vamos se entender. É confortável para o senhor ficar aqui ou vir aqui mais perto? Não, mas eu acho que não está mais tão longe, né? Depois vai ter aqui, não sei. Deixa eu te falar uma coisa. Ó. Na administração 2001, logo depois, eles fizeram a licitação para a central de triagem. Lá permitia o edital, naquela época, ou o projeto básico, permitia o esclarecimento que teve na época, o custo de vocês é que o material fica para a empresa.
Eu participei naquela época. Senhor Rudimar, para refrescar a sua memória, para conhecimento da população, do meu colega vereador Juarez Lorenzon, vereador Márcio Marques, que são da comissão, lá no ano de 2008, numa licitação que teve do município, dizia o seguinte: o valor da proposta deverá levar em conta a estimativa de valor comercial dos resíduos constantes do orçamento, do quais a contratada terá o direito de comercialização. E lá tem uma carta convite número 73 de 2008, que fala que tem uma assinatura do senhor da empresa Nova Era participando, e é o senhor Rudimar Vedana. E o senhor também participou com uma outra empresa, que é Transporte Sulmar, também falada pelo senhor. O senhor participou de uma licitação representando duas empresas? Não. E o que é isso aqui? Eu vou mostrar para o senhor. Tá, mas aqui tinha o Joel e o Fabíola. Eu não me lembro há tanto tempo. Só uma coisa, vereador, ele está sendo acusado aqui de uma coisa, vocês estão puxando história de 2018, 2008. Tu só pode se manifestar com ele. Eu sou advogado dele, o senhor está acusando meu cliente de um... Não estou acusando. Nós estamos aqui para depor isso, a respeito então, da investigação. Nessa questão do depoimento dele, é muito importante a gente saber o histórico da empresa no qual participa das licitações. E dando continuidade na cronologia das perguntas, isso sim faz parte do histórico da empresa. Não, então, se o senhor quer acusar o cliente, não, ele o senhor faz uma acusação formal, então. Não, ele está aqui na condição de testemunho. O senhor se dirija só com ele para falar daí. Depois fala comigo. Dando continuidade, senhor Rudimar... Tá, mas qual foi o pecado que eu cometi ali? Não, saberia me dizer? Não, o senhor não entendeu. É um fato de esclarecimento. Ali consta que o senhor estava com duas empresas, então eu lhe fiz uma pergunta para o senhor, né? Mas, então, e aí o senhor disse que não. Tempo, homem. Sim, mas é um fato que é relevante do histórico da sua empresa. Então, numa ordem cronológica, eu irei continuar fazendo as perguntas e, como ele disse lá no começo, o senhor tem o direito de não responder ou ficar em silêncio. Dando continuidade, então, pessoal. O senhor participou dessa licitação, inclusive representando as duas empresas. Algo completamente ilegal. O senhor não recorda, então, disso? Não me lembro. Ainda, né, nesse caso, o senhor não lembrando, eu vou lhe ajudar. No caso dos documentos que eu apresentei. O senhor Carlos Bertelli era o seu funcionário? Como é que é o nome? Carlos Bertelli. Não. Não lembra? Não lembra dele aqui em Lagoa? O senhor não se dirigia a ele aqui? Quando eu vinha para cá ou falava alguma coisa? Não lembra? Não vou falar. Tá bom. Qual a função dele em Lagoa Vermelha na época da Nova Era? Não vou falar. Outra coisa que ele disse que acompanhou o senhor na licitação da coleta de 2019. É correto isso? E qual seria a função dele no caso se ele tivesse vencido a licitação? O cavalo? Acho que é o cavalo que está se referindo. Como é que é o nome dele mesmo? Senhor Carlos Bertelli. É o cavalo. Eu conheço ele por cavalo. Não sei. Tá, não, eu tive alguns contatos, mas muito pouco. Ele nunca foi nosso funcionário. Eu vou lhe repetir a pergunta. Ele disse aqui que acompanhou o senhor na licitação da coleta de 2019. Correto isso? E qual seria a função dele no caso de o senhor tivesse ganhado ou vencido a licitação? A única coisa que ele trabalhou para nós foi procurar um pavilhão, porque o município precisava de um pavilhão
para o ecoponto. Então, a única coisa que ele fez, ele procurou para nós o dito chamado ecoponto, um pavilhão para o ecoponto. E eu soube que ele teve problemas com a prefeitura, em virtude que para um era de um jeito e para outro era do outro. Só. Outra coisa que me chamou a atenção foi que o Rogério disse que o senhor é sócio oculto da Novo Mundo. Isso procede? Como eu lhe falei antes, eu só vou me manifestar sobre esse assunto perante o delegado da Polícia Federal no inquérito. E é verdade que o Gustavo Vilela, que trabalhava para a Deva, saiu e foi trabalhar na sua empresa? O Gustavo Vilela, ele teve uma época que ele saiu, ele prestou alguns trabalhos de assessoria para nós, sim. Também é verdade que de repente ele saiu e virou sócio da Novo Mundo? Como? Não é de repente porque ele saiu da Deva e virou sócio da Novo Mundo? Que eu saiba, eu não. O senhor e o Gustavo Vilela mantêm relações comerciais até hoje? Com nós, não. Como faz toda a vida que não falo mais com ele também. Quanto tempo? Não sei quanto tempo faz que não falamos com o Gustavo. Não saberia lhe dizer. E recentemente, bem recentemente, ou nos últimos 6 meses, o senhor se encontrou com algum político de Lagoa Vermelha? Não. Com ninguém? Não. Absoluta certeza. E qual a sua ligação com José Augusto Risotto e Josué Eliseu Risotto? Eu, como lhe falei antes, eu só vou falar isso ao delegado da Polícia Federal. Apenas para que meus colegas e que nos ouvem saiba, esse que eu citei são os sócios das empresas Ecoverde e Novo Mundo nos documentos e me parece que são da mesma família. Para terminar, eu gostaria de saber se o senhor teve contato, novamente vou perguntar, com algum político aqui de Lagoa Vermelha recentemente. E se conversou com algum vereador desta casa recentemente sobre assuntos relacionados ao lixo? Aqui de Lagoa Vermelha? Vereadores recentemente. Mas é a mesma pergunta primeiro? Isso, estou refazendo ela novamente. O que eu lhe respondi? Disse que não. Então. Nenhum vereador? Não, homem. Faz mais de ano que não venham para cá. E em outras cidades você teve algum encontro com vereadores daqui, políticos daqui? Político de Lagoa Vermelha nunca. Depois que eu fiz a denúncia ao MP, nem sei se é a minha que gerou isso aqui, não sei se foi a minha denúncia. Eu não tive acesso. Eu nunca mais falei com ninguém. Sim, senhor Rudimar, então, como nós estamos no final, até numa forma que a gente está tentando se comunicar, lá no começo eu disse para o senhor que o senhor teria o direito de permanecer calado e tal, e não produzir provas contra si. E o senhor tem todo esse direito e essa prerrogativa. Então, da minha parte, eu encerro os meus questionamentos, tá? Agradeço a sua participação e gostaria de perguntar para o senhor se o senhor deseja fazer um intervalo curto ou se posso prosseguir. Pode prosseguir. Passo a palavra, então, de imediato, ao vereador Juarez Lorenzo. Vamos lá. Só me traz mais um café aqui, se é possível. Claro, com certeza. 2, por favor. Boa tarde, presidente, vereador Maninho. Boa tarde, senhor Odimar Vedana, seu assessor, seu bacharel. Algumas perguntas que o vereador fez coincidem com as minhas, mas eu vou colocar para tentar elucidar um pouquinho melhor. O senhor era proprietário da Nova Era? Como eu lhe falei, eu sou investigado do inquérito. Eu, por orientação dos meus advogados, eu só vou esclarecer esse fato ao delegado da Polícia Federal. Certo. Mas em outras empresas o senhor continua operando no mercado do... a minha defesa vai ser feita ao delegado da Polícia Federal. Nesses últimos 5 anos, que é objeto da CPI, o senhor participou de alguma licitação aqui no município? Participei daquela aqui, do lixo, e participei da limpeza urbana. E dessa participação sua,
O senhor observou alguma irregularidade Sim. na licitação? Tanto é que eu entrei com impugnação, entrei com recurso e entrei na justiça. E tanto é que ganhamos na primeira instância e ganhamos na segunda instância, motivo que foi, agora recentemente, foi suspenso o contrato definitivo. Nessas impugnações que o senhor fez, as considerações, formalmente, algo que diz respeito aos processos de licitação e o resultado desse questionamento, o senhor obteve êxito? Não entendi. Nessa impugnação que o senhor fez, o senhor foi vitorioso? Sim, quando... Deixa eu ler para trás. Ele está pedindo se no recurso que tu fez, a prefeitura aceitou ou não? Não, a prefeitura não aceitou. Eles continuaram protegendo a empresa Deva. Então o senhor acha que foi prejudicado? Fui. Porque a empresa deles, por 2 motivos, eu fui prejudicado. Primeiro, porque habilitaram uma empresa que não deviam ter habilitado. Tanto é que o juiz deu e o tribunal deu também. Segundo, eu era para prestar o serviço para a comunidade de Lagoa Vermelha com coleta seletiva. E a empresa que ganhou não fez coleta seletiva. E ganhou por isso. Esse alerta o senhor fez para o prefeito Gustavo Bonotto. Esse alerta o senhor fez para o prefeito Gustavo, que era ilegal a documentação da outra empresa. Sim. E o que ele respondeu para o senhor? Denúncia, não fez para o Ministério Público? Eu fiz para o Ministério Público a minha denúncia. E eu só fui falar com o prefeito quando eles estavam habilitando a DEVA que não deviam habilitar. Aí eu fui para o prefeito, disse ao prefeito, antes de eu entrar com uma liminar na justiça, eu vou comunicar para o senhor. Se vocês continuarem desse jeito, nós vamos entrar na justiça. E ele ignorou. E ele não falou nada e continuou no mesmo ritmo. E daí eu entrei na justiça. Quando o edital de licitação pede contratação de vários itens, como, por exemplo, uma van, um triturador de galho e um número mínimo de funcionários, o senhor acha que isso interfere na proposta em benefício de alguma empresa? Mas com certeza. Por exemplo, eu participei dessa licitação. Eu tinha que ter a van, tinha que ter o coisa acoplado. E eu fui até uma altura, porque eu sabia que o município ia me cobrar. Parei, não dei mais lance, parei. Porque eu sei que se eu pegar o contrato, eu tenho que fazer esse serviço. Senão um benefício. Só que eu tinha que fazer. Eu sabia que se eu vinha aqui, eu tinha que fazer. Por outro lado, falando aqui, porque a grande verdade, queira ou não, a empresa fez o preço dele porque sabiam que estavam sendo protegidos por alguém. E o senhor... Mais próximo. Tá. Se eu falar mais perto, fica melhor para a população também. E o senhor é sabedor de que essa van nunca esteve aqui em Lagoa? Como? O senhor é sabedor de que essa van nunca esteve aqui, e sim uma ficha de estrada? Especificamente no contrato de Lagoa, tu sabe se não teve a van e pediu Eu sei que não tinha van, eu sei que não tinha o dito picador de galhos que era aclopado, que dizia no edital. Tanto é que eu alertei o pessoal da prefeitura de vocês fazem um edital que tem que ter tudo isso, e depois vem uma empresa e não bota nada, e vocês pagam as pessoas normalmente. E esse triturador móvel ou fixo, o senhor também ficou sabendo que não existiu ou funcionou por pouco tempo? Eu sabia que não existia. Tanto é que um que botaram aqui, que era pisto, ele ficou por um tempo aqui e depois foi embora. Mas nunca foi utilizado, não é sabedor disso? Nunca. Durante os anos que o senhor trabalhou aqui em Lagoa, algum político ele pediu algum valor para ajudar em campanhas ou benefício pessoal próprio? Nas épocas que nós tinha contrato aqui, sim, quando o edital prevê, não só Lagoa como outro município, prevê. Não, eu perguntei se alguém pediu dinheiro para ti. Atenção. algum agente político de Lagoa pediu alguma ajuda para o senhor? Não. E no tempo que eu tive aqui, eu falei primeiro e volto a falar. Nunca ninguém me pedia R$1.
Eu fiquei surpreso quando o secretário Éder foi afastado daquela operação, porque ele foi sempre um cara transparente. Ele dizia para mim, volto a dizer, eu quero bom serviço para o município, independente da empresa que está. Depois eu vi aquilo, fiquei até surpreso, porque para mim ele sempre foi um cara corretíssimo. O senhor falou que não conhece o secretário de Girone. O Girone, sim, é aquele que falou que eu teria falado aquilo. É, mas o senhor conhece eu não ele sei, ou não? Esse secretário aí, algumas vezes eu conversei, me enxerguei, mas depois que eu voltei para cá, dessa nova administração, por exemplo, eu nunca me reuni com ele. Então o senhor não tem conhecimento dele? Não. Ele afirmou aqui que o senhor havia assinado com alguma ajuda financeira para algum agente político de Alagoa e meio que afirmou, não tinha prova e tal, mas falou aqui na CPI que o senhor havia apontado algum valor para auxiliar a campanha de algum agente político. Ele está querendo tumultuar o processo porque achar uma saída do que aconteceu a situação, porque não existe isso. O senhor não esteve com ele? Não, eu não falei isso com toda certeza. Se ele disse que eu falei, que me prove. Mas ele veio aqui e falou que realmente tinha falado com o senhor, que o senhor tinha afirmado. É mentira. Que tinha... Para ele falar, ele tem que provar. Falar é uma coisa, agora provar é outra. Eu tive aqui em Lagoa Vermelha sempre profissional. Como eu digo que o seu Éder nunca me pediu um centavo, como eu digo que o prefeito nunca me pediu um centavo, como eu digo que esse secretário aí, que eu não lembro o nome, nunca me pediu um centavo, ele também nunca me pediu nada. Agora, que ele não venha botar palavras na minha boca, que não é verdade. Depois dessas denúncias, o senhor fez esse apontamento para o prefeito Gustavo, de que a empresa não estava habituada para exercer o trabalho de coleta. O senhor não ficou sabendo de algumas outras irregularidades que aconteceu de agosto daquele período para cá, período da licitação? Não ouviu falar nada? Que está acontecendo alguma coisa, que estão contratando cordões e não estão pintando, que tinha uma van no contrato e não tinha, que tinha um triturador fixo e nunca apareceu, que o triturador móvel trabalhou alguns dias e não deu a volta, disse que era risco para os funcionários e para a sociedade, por causa da centrifugação das folhas e tal. Não ficou sabendo de nada de irregularidades? Eu vou ser bem claro e bem transparente e bem realista. A situação do contrato, da coleta, eu me envolvi bastante. Né? Porque eu denunciei a coleta seletiva, eu apresentei um preço para fazer coleta seletiva, eles não fizeram. E aí, quando chegou, que eu vi que não tinha sucesso, eu vi que a empresa estava sendo favorecida, aí eu nem mais fui muito atrás daquele contrato da variação. Eu sabia que não tinha van, eu sabia que não tinha o picador, eu sabia de tudo isso. Mas eu fiquei quieto, eu não fui atrás muito de denunciar. Foram outras pessoas de denunciar. Eu fiquei sabendo por fora, assim como fiquei sabendo por fora, que disse que enterraram lâmpada lá no aterro, não fui eu que denunciei, eu fiquei sabendo por fora. Né? Por exemplo, o que se faz com o eletrônico? Eletrônico tem que ter o lugar certo. Aqui estava previsto no edital, coleta de eletrônico, ponto e destino correto. Eu mando lá para... Onde que nós mandamos? Capelão Santana. Uma carguinha de coisa dá R$4.000. Eu tinha nota para mostrar para você. Só que eu tenho a prova. Chegar lá no município, eu faço o Serafina Correia eletrônico e faço o ponto. Eu tenho a prova de como você tem que fazer isso. Então, o senhor era sabedor que acontecia as irregularidades? Então, eu não me envolvi muito, mas da coleta, eu realmente fui atrás e disse, não tem coleta seletiva, eu fiz o preço para coleta seletiva e coleta orgânica, e não estão fazendo, estão pagando pelo serviço, não está certo. Ali sim, os outros eu não fui muito atrás. A grande verdade é essa. E quando o senhor falou para o prefeito Gustavo de que a coleta seletiva era uma coisa cultural da Lagoa, que já fazia 8 anos que estava sendo trabalhado, as pessoas já tinham adquirido esse hábito, essa cultura de reciclar, e que eles iam centralizar, amassar num caminhão só, não facilitaria ou não dava um ganho a mais para a empresa que não fazia, em vez de 2 caminhões, passou a fazer um prensado?
Não, o senhor falou para ele? Falei para ele. E aí? Não sei, não progrediu, não tive retorno nenhum. Por quê? Eu falei disse, gente, se eu fiz o coisa para passar com 2 caminhões, o meu custo eu dobro como empresário. O pessoal que faz a planilha lá na empresa é 2 caminhões, não é 1. Agora, se eu botar um caminhão e carrega tudo e levar para lá, é metade do custo para mim. Então, o senhor acha que quando o prefeito ou o responsável por esse trabalho passou a tirar um caminhão, tirar 3 gari, tirar toda a rota, que é uns 600 quilômetros, centralizar num caminhão só, a empresa foi beneficiada? A empresa foi beneficiada. Não houve corte de valores. De valores, a empresa foi beneficiada, recebeu por um valor de um serviço que não fez. E terceiro, a questão ambiental disso tudo. Quanto material foi lá para baixo do aterro, a vida útil do aterro, porque todo o papelão que se contamina com outro produto já não pode mais ser reciclado. Mas, fazendo todos esses cortes, o senhor acha que os fiscais, os agentes políticos, o prefeito Gustavo, não se tocou que ele estava lesando o município em um valor bem significativo? Qualquer leigo vê, né? Eu não seria suspeita de falar uma coisa dessa, né? Mas afinal, se não fizer o serviço... Seria meio óbvio, né? Se não fez o serviço, a primeira coisa, não deveria ter recebido pelo serviço que não fez. Certo? Aconteceu uma situação semelhante com essa mesma empresa, de que eles faziam o trabalho de 600 metros quadrados de pintura de cordões, que faziam uma fiscalização de drone, que eu acho que o município não tem drone. Era o que um depoente falou aqui, que a fiscalização era feita por drone, ou puxar uma corda. Isso não existe, né? E mais tarde eles fizeram uma redução do contrato, porque viram que não era 600, era 60 mil, entendeu? Mas até esse período o valor continuou sendo pago integral. Então aí já houve o erário público foi lesado, porque você não presta e cobra. E assim, creio que teve acontecido quando a coleta seletiva deixou de existir. Eu vim aqui, eu fiz um estudo de Lagoa Vermelha. Gente, aqui tinha uma coleta de lixo que era exemplar. A seletiva era exemplar. Enchia aquele caminhão gaiolão que eu me ficava admirado. E de repente caiu tudo por terra. Agora eu vou te dizer, como empresário, como empresa nossa, gente, se eu apresentei um preço para fazer a coleta seletiva e não recebi, e recebi por isso, se eu fiz, eu tenho que receber. Agora, se eu não fiz a coleta, eu não tenho que receber. Verdade. Ou se eu recebi, eu tenho que, no mínimo, devolver aos cofres públicos. É assim que funciona. Com licença, vereador Juarez, eu ia pedir a gentileza só das perguntas, se pudesse ser um pouco mais objetivo ali, fico agradecido. Certo. O senhor, como é um grande conhecedor, né, desse nicho aí, que é taxado como a máfia do lixo, no seu conhecimento, pensando em Lagoa Vermelha, quanto e valor daria para fazer a reciclagem lá no aterro para ser vendido ou ficar para o município de um lixo mensal? Quanto o senhor acha que, em valores, quanto sairia por alto? Ou tonelagem ou valores? Quanto o senhor acha que mensal? Aproximado. Pode ser, não, é só no... tipo assim, o senhor diz, vamos só esclarecer para ver... Pensando que é a coleta seletiva. A coleta seletiva que gera de valores por mês um município que nem Lagoa Vermelha? Isso, um mês, por exemplo? No material reciclado. Sim. Reciclado. Sim. Entendi. Sim. É isso, né? Isso. Olha, um município que nem Lagoa Vermelha, ele tem que girar em torno de 30 mil. Por baixo. Mês. 30, 40 mil por mês. Ele 30, 40 mil. E no contrato, quando o senhor chegou a olhar a licitação, falava lá que o lixo estava liberado para a empresa ou ficava no município, não dizia? Não, lá nessa licitação o lixo era do município. Do município. Então, se a empresa vendeu, lesou. Eu nem sabia, parece que eles venderam, eu fiquei sabendo agora, eu não sabia, e eu durante o contrato eu achei que era do município.
Mas Não, eu porque fiquei sabendo agora de pouco, depois que deu esse rolo aí. Eu tenho uma experiência fora do poder público, quando tinha a Codesa, que eles mantinham 13 famílias, 12, 13 famílias na reciclagem, 13 famílias, é gente. E ainda devolviam para a Codesa de 10 a 15 mil por mês. Imagino isso que faz o quê? Uns 4 anos, por aí, um pouco mais. Então, automaticamente, o volume de lixo aumentou. A gente vê na rua, vê os volumes na rua, a gente está sempre por aí. Então, eu acho que deve ter aumentado. Então, acho que fecha na faixa de 40 mil por aí. 40 mil. 40 Mínimo, bem por baixo. E assim, 30, a 40. parte de alumínios e outras reciclagem, não agrega a mais ou dentro dos 40 mil? Ali é a tal da história. Se você tem uma coleta seletiva que nem Lagoa Vermelha tinha, no tempo da Codesa, tu tirava mais material, certo? Porque se tu bota tudo junto, muito material acaba contaminando e tem que ir para o aterro. Aí é 2 problemas, o problema ambiental, o problema que o material vai para lá e enche a célula logo para o município e tem que gastar de novo para botar manta para fazer mais uma célula. Assim não é só para o município, é para a empresa também. Nós temos onde nós depositamos o lixo lá, eles fazem a reciclagem, tiram tudo que podem, por quê? Para dar mais vida útil na célula. Nós temos uma denúncia de que, num período aí atrás, saiu lá do aterro uma carga de alumínio de 70 mil. Isso é possível num período mais longo? É, mais ou menos isso. É possível. Sim, o alumínio agrega mais valores. Não pedi se é verdade. Eu perguntei se é possível. É possível? É possível. A nossa empresa, lá onde o pessoal faz a coisa, que nós temos parceria, eles têm carga que eles já tiram até mais disso, porque daí eles esperam fechar uma carga. Certo. Entendeu? Essa Pegou colocação. um PET, espera fechar uma carga de PET e espera pegar o melhor preço. Isso, não. A minha Tem pergunta carga que eles tiram mais que isso. A minha pergunta é em cima disso. Tem possibilidade? Sim. Tem possibilidade. O senhor tem interesse de voltar a entrar em futuras licitações aqui em Lagoa? Ou meio que se decepcionou das dicas que o senhor deu aí, alertando o poder público e eles acabaram privilegiando uma empresa que estava ilegal no trabalho? Tá. E eu vou te dizer uma coisa, eu trabalho por uma empresa que a gente sempre tem novos horizontes aqui na nossa região, inclusive quando deu esse rompimento do coisa, eu me mostrei interessado porque eu queria participar, né? Então, para mim, da minha parte, só houve esse incidente aí de favorecimento, né? Não há como dizer que não é. Vocês têm que pensar que não é uma rincha nossa, né? Se o Dital dizia, se tudo exigia, tinha que ser para ele e para mim também, para as 2 empresas que estão presentes, ou 3, tem que seguir para todo mundo igual. Tem que seguir para todo mundo igual. Se eu disser para o senhor que essa empresa fazia a reciclagem no aterro, nesse período da investigação, e fazia a coleta no valor de 40 mil, o senhor acha, na sua visão e no seu caminho desse segmento aí, o senhor acha que só essa arrecadação mensal de 40 mil que a empresa fez, que ela vendeu, o cara confirmou aqui que vendia, o senhor acha que isso aí não era um motivo foi um motivo de privilegiar essa empresa? E eu tenho toda a certeza que se eu tivesse feito isso, eles iam me pedir de volta esse dinheiro. Isso eu acho que é justo devolver. Eu acho que a empresa vendeu um material que não era dela, era do município. Assim como eu digo, a coleta seletiva não fez e recebeu. Quanto valor era por mês a coleta seletiva? O senhor sabe dizer? É bem simples, é só olhar na planilha de custo. Lá vai dizer quanto que era um caminhão de coleta seletiva, quantos quilômetros rodava, quanto diesel ele gastava, quantos funcionários ele tem, está lá, é só pegar a cópia na prefeitura. Lesou o município. É do município, o município pagou o que não devia ter pago. Certo. E nessa situação da van que estava na licitação e que está uma caminhoneta Fiat Strada,
nessa situação da trituração dos galhos, que pedia o triturador fixo ou acoplado, ele não existiu, o fiscal do contrato não teria que cobrar essa empresa para que fosse respeitado o papel do contrato e da licitação? Porque daí o cara foi beneficiado. Se eu peço uma coisa e não coloco, automaticamente, se eu não coloco, é valor financeiro que eu não despendo para colocar isso aí. O senhor acha que nesse sentido o senhor seria prejudicado? Se fosse o senhor... Com certeza. Aí com licença. Antes eu falei, as perguntas, até nós tínhamos combinado em reunião anteriores com o Ranieri, com o Maninho, com o Franciscato, das perguntas serem mais objetivas, e foi um comum acordo. Ponto de vista, exemplos, assim, a gente optou por ser mais objetivo nas perguntas. Então, eu peço mais uma vez, professor, se o senhor puder ser mais direto, fico agradecido. É que, na verdade, quem está nos assistindo e a população nos cobra na rua. Sim. Né? Juarez, e a CPI do lixo vai dar alguma coisa. Então, eu tenho que estar falando para eles que estão me ouvindo de que nós estamos tentando elucidar. Mas, como o senhor me relata, na verdade... a coisa objetivo, é bem professor. mais complicada do que nós imaginamos. Então, por exemplo, um exemplo bem claro aqui em Vacaria. Vacaria uma vez pediu um ônibus. Para quê? Para levar os funcionários até lá no coisa e levar os carinhos. Certo. É a mesma coisa que eu botei o ônibus na época. Eu trabalhei lá. Aqui pedi uma van. Para quê? Para ter a dignidade de levar o trabalhador até o ponto de trabalho, para que ele fizesse, quando acabasse, eu pegava ele e trazia para cá. Era assim que eu apresentei o preço. Aí o cara veio aqui, ganhou, não botou a van. Onde é que está o fiscal do contrato? Então, o senhor acha que teve a omissão do fiscal, fechou o olho? O fiscal fechou o olho. Com certeza. E daí? O município pediu e não pagou? Cabe a vocês, que são fiscal do dinheiro público, saber o que fazer. Essas irregularidades que está sendo citada aqui, é comum na relação de vocês aí, por ser um terreno meio complicado aí, existe sempre essas denúncias e não coloca no edital um item e não aparece depois. É normal ou deu uma causalidade dessa empresa cair nessa situação? Gente, no mercado, hoje em dia não tem mais isso. Em todos os municípios que nós trabalhamos é o seguinte, tem coleta seletiva, só vai receber se fizer coleta seletiva. Tem uma van, tu só vai receber o serviço no final do mês se tu comprovar que tu tem a van, que tu tem o picador, que tu tem... É assim que funciona em todos os municípios. Isso aqui é um dos causos muito raro que está acontecendo. Mas se não aconteceu isso, o que o senhor acha que teve algum interesse de levar vantagem do poder público? Porque se é o poder público que paga, e aí acontecem essas barbaridades, e eles fecham o olho, faltou o que? Experiência, ou foi ingenuidade deles, ou foi intenção? O senhor veja bem, queira ou não queira, a licitação já começou favorecimento para a empresa lá na habilitação. Nós fomos prejudicados. Habilitação. E veio para o contrato e continuaram sendo favorecidos. A verdade é essa. Todo mundo enxerga isso. Previa coleta seletiva, não fizeram. Previa isso, não fizeram. Previa aquilo, não fizeram. Opa, como é que o município pagou isso? Por que pagou? Se essa empresa não fez. Será que eu estasse aqui, eles iam pagar isso para mim? Se eu não fizesse coleta seletiva? Se eu não botasse os caminhões, se eu não botasse os equipamentos? Será que daí, porque era outra empresa, eles iam fazer isso? Depende do negócio, né? Senhor Rudimar, eu acho que das minhas dúvidas aí já conseguimos dar uma avançada, beleza.
Quero agradecer pela sua disponibilidade, seu advogado aí. E, presidente, estou satisfeito com a situação. Muito obrigado, vereador Juarez Lorenzon. Senhor Rudimar, o senhor deseja fazer um intervalo para ir ao banheiro ou posso dar continuidade? Pode mandar bala. Vamos matar isso. Só mais um café. De imediato, passa a palavra ao vereador Márcio Marques. Mais café para o senhor Rudimar. Boa tarde, senhor Rudimar. Vou tentar fazer mais lento possível as perguntas para o senhor entender melhor. Certo. Show de bola. Se eu não entender alguma, eu repito. Combinado. Senhor Rudimar, atualmente o senhor responde a quantos processos envolvendo as empresas que representa? Quantos processos? Não saberia lhe dizer. Tem alguns que estão em andamento, tem alguns que estão... Não saberia lhe dizer. Processos de que tipo, o senhor diria? Os processos envolvendo lixo. Quantos processos o senhor está respondendo? De máfia do lixo nenhum. Envolvimento com prefeitura por não cumprir contrato nenhum. Pelo que chegou ao meu conhecimento, a empresa Nova Era que o senhor representava deixou um passivo muito grande em Lagoa Vermelha. O senhor não acha que isso lhe desabona a voltar contra a empresa do mesmo ramo para fazer o mesmo serviço? Eu, como disse antes, a questão da Nova Era, eu só vou representar, vou me pronunciar perante o delegado da Polícia Federal. Porém, eu quero botar um ponto nisso. Não, o senhor pode continuar. Porém, eu quero botar um ponto nisso. Eu saí da empresa muito antes de encerrar aqui em Lagoa Vermelha. E muita coisa eu não tenho culpa. Portanto, é que eu vou provar minha inocência lá no processo da Polícia Federal. Aqui em Lagoa Vermelha, eu tenho muitas boas lembranças aqui. Eu acho que essa pergunta não é do... Doutor Juarez, o senhor já teve essa oportunidade, respeite as perguntas do vereador Mas Márcio. não vamos fugir do objeto da CPI, né? O senhor já fez o seu questionamento, sim, mas, agora a mas vez... o objeto é um, né? Não, Não a vez voltar... é do relator Márcio Marques, ele que faz as perguntas. Mas o senhor tem não que se ater no objeto da CPI. Não, professor, quando o senhor fez a sua, não me meti, né? Vereador Juarez, respeite essa casa, respeite o vereador Márcio Marques, por favor. Mas, então vamos... Alguma vez alguém da atual administração disse que o senhor não poderia participar da licitação? Não. Outra coisa que me chamou a atenção de nós da comissão foi uma matéria do jornal Correio do Povo sobre uma operação de nome Patronos, em que, segundo o depoente Rogério, o senhor é investigado por lavagem de dinheiro, sonegação tributária, fraude e execução. O senhor confirma isso? Eu confirmo que teve a operação. Foi um ano atrás, em janeiro de 2021, e já se passou um ano, eu nem fui chamado para dar explicação. Porém, tudo o que eu tiver que falar, eu vou provar a minha inocência lá na Polícia Federal sobre o que estão me acusando, porque apenas é um inquérito policial em cima de denúncias de ex-sócios meus e até do próprio Rogério. O senhor é aposentado pela Previdência, seu Rudimar? Sobre esse assunto, eu vou falar ao delegado da Polícia Federal, vou esclarecer toda a situação. Mariluz Vedana é sua esposa? Sim. Essa senhora, pelo que consta, era sócio da Nova Era, correto? Sim, posso dizer que sim, não tem por que negar. O depoente Rogério nos disse que a sua esposa se escondeu no armário para não ser encontrada pela polícia. É verdade isso? Ela estava envolvida em algum ato ilícito? É mentira. É mentira. Minha esposa estava junto comigo quando o pessoal da Polícia Federal estiveram lá em casa. Minha esposa estava dormindo comigo. Podem perguntar para o delegado. Ela levantou e demos toda assistência a eles.
Foi o senhor que denunciou a empresa Adeva ao Ministério Público? Sim, desde o início da existência. O senhor recorda quem fez o distrato do contrato do aterro de 2012? Se eu recordo do contrato do aterro? Sim, recordo. Poderia me explicar melhor? O contrato do aterro, a Ecoverde prestou com excelência. Quando nós fazíamos o serviço que era muito bem feito, até porque não deu nenhuma discussão judicial, porque se eu tivesse feito errado, eu podia ser penalizado, certo? Não fui penalizado, não fomos penalizados. Nós ganhamos, ao contrário, nós ganhamos do município uma ação que já foi em primeiro grau, a nosso favor, em segundo grau está no judiciário, vamos discutir. Mas só que o nosso trabalho aqui foi com excelência. O único equívoco que teve discussão, a questão do trator de esteira, que estava com peso a menos, que eu falei antes, em virtude que foi tirado o escalificador. Mas a norma da fábrica era 9.400, 9.500 quilos com o escalificador. Pelo motivo de entrar no lixo, foi tirado o escalificador. Essa foi a discussão que o fiscal do contrato não quis aceitar, motivo que nos tirou daqui. Já começou desde lá uma perseguição. O senhor utiliza empresas diversas para participar de processos licitatórios? Como? O senhor utiliza empresas diversas para participar de processo licitatório? Muito pelo contrário. Eu não faço isso. Quem faz isso é o Rogério. Por qual motivo o senhor acredita que foi rompido o contrato com a empresa Ecoverde quando administrava o aterro? E qual justificativa lhe deram? Foi o trator de esteira. Só por isso? Menos peso e foi. Nada tem contra nós sobre diferente assunto. E está sendo discutido na justiça os valores que nós já ganhamos do município na primeira instância. Na época, o município cumpria com as obrigações que lhe cabiam? Mas não me recordo bem, quando terminou o contrato. Vamos um pouquinho adiante, até bom que tu mexe nisso. Sabe o que eles chegaram a fazer? Eles chegaram a atrasar 12 meses o pagamento. Sabe para quê? Para perseguição, para ver se nós desistia. Na sua época, o município recebia lixo de outros municípios no aterro? Eu ouvi falar que havia um consórcio dos municípios, ou algo do tipo, que autorizava receber o lixo de outros municípios. O senhor confirma isso? Não, mentira. Não sei, nem era eu. O senhor está falando na época aqui do 2012. Isso. Na época o senhor estava lá no aterro. E eu posso lhe garantir, nessa época aqui não entrava lixo de município nenhum. Não é que nem agora, há pouco tempo que vinha lixo de muitos capões, que entrava lá, que eu fiquei sabendo. O senhor tem como comprovar isso? Não, não tenho, só fiquei sabendo. Nos documentos e fotos de 2011 até 2015, existem evidências de um acúmulo muito grande de lixo fora da célula, com grande parte estando disposto na estrada, chegando próximo ao portão de acesso, ou seja, uma montanha de lixo fora do local impermeabilizado. O senhor tem conhecimento da causa que gerou isso? Eu tenho conhecimento disso. Isso aí é uma grande mentira. Essas fotos aí não são do nosso tempo. Essas fotos aí é do antes de 2011. É entre 2010 e 2011 que foi até o portão. Quando eles contrataram nós, só tinha uma célula. O lixo estava no portão. Eles não sabiam o que fazer. O engenheiro Alvar de Erechim veio de lá e apresentaram as fotos. Nós não era contratado.
para o engenheiro Alvaro, estamos diante dessa situação, o lixo estava lá no portão. O engenheiro Alvaro disse, olha, primeira coisa, vocês vão ter que fazer um contrato com uma empresa emergencial para pegar toda essa massa do lixo e botar para cima da cela. Aí, o que eles fizeram? Fizeram uma cotação emergencial. Eu vim para cá, estava a situação lá no aterro, lá fora. Quem ajeitou o aterro fui eu. Essas fotos são de antes de nós entrar aí. O Rogério Televisão está usando essas fotos como seria da minha época. Isso aí é uma grande mentira. O senhor falou em perseguição para tirar o senhor do aterro e que lhe atrasaram pagamentos. O senhor acha que estavam forçando o senhor a sair para outra empresa? Com certeza. Eu achei muito interessante os seus apontamentos sobre os pneus estocados no aterro. Pela documentação que recebemos, não tem nada que comprove o destino desses pneus. O senhor sabe nos dizer mais ou menos que quantidade de pneus tinhas quando tiraram sua empresa do aterro? Quando nós saímos? Isso. Mais de 70. Mais de 100. E o destino, o senhor sabe ou não sabe? Sei. Estava lá quando nós saímos. Eles devem ter a comprovação para apresentar para você. Após o senhor perder a licitação e a empresa iniciar o trabalho, o senhor ficou acompanhando o serviço deles? Sim, alguns sim. E a fiscalização da sua época, como era? Era atuante? Lhe cobravam muito? Gostaria que o senhor me explicasse se lembra quem fazia a fiscalização e como era. No meu tempo, era perrado. Tinha um cara lá que o trator trabalhava 3 horas, ele marcava no relógio. Ele trabalhou 3 horas. Nós chegava no final do mês, nós tínhamos que provar as horas trabalhadas, as mínimas. Era 80 horas, 3 vezes 3, 90 horas, vamos supor, 90 horas por mês, tinha que trabalhar 90 horas por mês. O senhor lembra quem fazia a fiscalização? Era um fiscal que eu falei primeiro que não me lembro mais. E as multas que o município levou na sua época? Foi por culpa da sua empresa que não prestou um serviço adequado ou o município cometia irregularidades? Gostaria que o senhor me explicasse isso. É bem fácil responder isso. Eu fui contratado apenas para empurrar o lixo. Eu não tinha responsabilidade com um aterro, não tinha responsabilidade com o chorume, não tinha responsabilidade com o lixo que voava para todo lado, era problema do município. E o meu contrato era o trator empurrar o lixo durante 3 horas. Eu não tinha responsabilidade para o resto. Se o município levou multa, o problema é dele. E bem simples, até porque não teve nenhum processo contra nós sobre isso. Agora, argumentar, depois de anos e anos que passou, se tivesse, eles teriam botado no nosso, com certeza. Seu Rudimar, então, presidente, primeiro quero lhe agradecer pela sua disponibilidade. Dito foi que de grande avalia esse seu depoimento, principalmente para mim, que sou o relator. Me esclareceu algumas dúvidas que eu tinha, em função do material todos que nós temos. Então, da minha parte, muito obrigado, junto com o seu advogado aí. Presidente, era isso da minha parte. Obrigado, vereador Márcio Marques. Senhor Rudimar, agradeço mais uma vez a sua participação. Vi vários pontos muito positivos dos seus esclarecimentos e mais uma vez quero agradecer a sua participação. O senhor está dispensado. Ok, obrigado. Dando seguimento ao rito da nossa casa, para encerramento, passo a palavra para o vereador Juarez Lorizão, caso tenha algum requerimento que seja de pertinência, já levando em conta tudo que a gente já tem encaminhado na casa.
Senhor presidente, alguns requerimentos eu vou só reiterar. Você já veio, se me dá ok, que a gente não tinha acompanhado. Até ontem, à 1 da madrugada, eles não tinham recebido alguns que a gente havia pedido aí. Senhor Rudimar, o senhor está dispensado. Muito obrigado. Só assinar aqui. Os documentos que o proprietário da DEVA ficou de enviar para a CPI é a relação dos veículos da empresa. Já está pedido? Respondeu. Veio? Veio. Ótimo. Está no grupo nosso do WhatsApp, lá no qual o vereador Ranieri faz Ótimo. parte. Nota fiscal do triturador de galhos, relatório de passagem do lixo triado em Lagoa Vermelha, a planilha de valores com o resultado financeiro obtido com a venda do lixo reciclado aqui em Lagoa. Está tudo já foi encaminhado. Tá. Os requerimentos exigidos da Prefeitura, edificando a informação prestada pelos fiscais Ariel Rizardo e Ana Kelly de Origon, Deles também já foi sobre as fiscalizações, atuações, pesagem e demais relatórios e fotos mencionados no depoimento. Deles já foi encaminhado também antes. Beleza. Encaminhada a correspondência ao Tribunal de Contas, enviando uma cópia do contrato de operação e triagem do aterro sanitário, firmado entre a DEVA e o município de Lagoa Vermelha, e solicitar que o Tribunal se manifeste sobre os recursos provenientes da venda do lixo reciclado, se partir do contrato. O lixo e, por consequência, dinheiro pertencente à empresa, à DEVA ou ao município. É uma pergunta que se faz. Nesse caso, ele faz parte do processo, né, do Ministério Público, vereador. No nosso caso, ele é só para apurar os fatos. Mas nós queremos saber se o lixo é da Prefeitura ou é da DEVA. Tem no contrato do edital? Está lá? Não tem dono. Está lá. Mas tem dono ou não tem? Não, está no contrato do edital, vereador. Não estou entendendo. Não, eu quero saber que o tribunal diga que o lixo é propriedade do município, vereador, o lixo é propriedade da empresa. Eu até entendo a sua pertinência, mas seria até importante você ter conversado. O senhor disse que foi até 1h da manhã, de repente seria bom ter estendido um pouco mais, que faltou algumas informações para ter passado para o senhor. Não, como está bem obscura e muito demorada a resposta da comissão, eu acho que é pertinente. Não é fazer nenhuma bravata. Vereador, essa pertinência já está tudo encaminhado no Ministério Público. E a demora é normal. Indeferido. Porque até ontem, à 1 da madrugada, a gente não tinha recebido. Tá bom. Tá? Quando o senhor disser plateia aí para dar risada, o senhor diz que não pode se manifestar. Plateia, não falei do senhor. Ninguém está se manifestando, estou falando eu, senhor. Não plateia. O mesmo sentido do requerimento anterior. Solicito que seja encaminhada a correspondência para o IGAM e a Venor, pedindo parecer como na questão anterior, sobre o lixo. Isso eu acho que não foi, né? É novo? Vou encaminhar para ver com o pessoal ali. Solicitamos a degravação com fé pública dos depoimentos dos senhores Rogério Trevisan, Gustavo Bonotto, Éder Piardi, Ana Kelly de Origon e Ariel Rizardo. Não entendi, pode repetir? Solicitamos a degravação com fé pública dos depoimentos do Trevisan, do Gustavo, da Ana Kelly e já tem disponível do Ariel. No site da Câmara? Todos os depoimentos? A degravação? Sim, todos. Procurar no site da lá, tem todos os depoimentos. Que seja emitida correspondência para o senhor Rogério Trevisan para que ele informe quanto a empresa DEVA arrecadou com a venda do lixo reciclável em Lagoa Vermelha, durante o período em que estava ativo o contrato de manutenção e triagem do aterro. Ele falou verbalmente, né? Já foi respondido. Já foi? Já foi. Ótimo. Eu acho que o meu horário, o teu é para frente e o meu para trás, né? Tu tá na frente, tá... Não, pode ser. Obrigado, presidente. Obrigado, Maninho. Aproveitando a oportunidade, vereador Juarez, quero agradecer a sua participação dentro da democracia, né, do trabalho que o senhor prestou. Até queria sugerir que o senhor continuasse para frente, que o senhor é muito mais democrático e muito mais educado. Muito obrigado. Não, nós temos um tripé de vereadores, o que assumir é quem toca. Tá bom, muito obrigado. A gente trabalha meio junto. Como a gente é pouco, a gente tem que se achar, se juntar. Como a situação tem bastante gente, daí pode jogar para todo mundo. Nós é só 3, tem que ser. Eu gostei mais do senhor. Muito obrigado. Obrigado pela consideração. Tenho uma mesma admiração por ti também. Obrigado. Passo de imediato a palavra ao vereador Márcio Marques. Primeiramente, também agradecer para o senhor Juarez, por sua presença aí, substituindo o vereador Ranieri. Da minha parte, senhor presidente, não tenho nenhum.
Não tem nenhum encaminhamento? Nenhum. A toda a população de Lagoa Vermelha, meus colegas vereadores, Juarez Lorenzo, Márcio Marques, também o vereador Ranieri, que não se encontra conosco, muito obrigado pela participação dos trabalhos, e a comunidade de Lagoa Vermelha, um ótimo final de semana. Declaro encerrada a sessão.